Semana passada nós falamos de um assunto até comum em igrejas evangélicas, que é a graça, e inclusive não é coincidência que você está numa igreja que chama Capela da Graça, não sei se você já tinha observado isso, porque a graça é uma coisa muito significativa para a gente, muito importante para a gente, por isso que a gente até deu o nome da igreja assim. Mas a graça é uma coisa que é muito mal compreendida, e pior do que mal compreendida, ela é mal explicada. Por isso que as pessoas, de um modo geral, não sabem o que fazer com a graça. Elas, geralmente, ou na maioria das vezes, a gente consegue entender a parte que cabe a nós, de receber essa graça de Deus, o dom gratuito de Deus, que é a salvação, que Deus ofereceu Jesus para morrer pelos nossos pecados. Essa parte, eu acho que é a parte mais fácil da gente compreender. Mas muitas vezes nós temos dificuldade de colocar em prática para nós, em primeiro lugar, e depois, a parte mais difícil ainda é compartilhar essa graça com os outros. Então foi esse o tema da semana passada. Se você não estava aqui, já está lá no site da Capela para você assistir. Mas nós terminamos a mensagem da semana passada falando, lendo o escrito de Paulo lá aos Romanos, uma carta de Paulo aos Romanos, onde Paulo fala o que Deus espera de nós, o que é o reino de Deus, o que é esperado de nós. Deus ofereceu essa graça, Ele quer que a gente compartilhe. Para quê? Essa é uma questão interessante, porque muitos de nós pensamos que o objetivo de Deus, quando nos salva, é apresentar logo em seguida uma lista enorme de pode, não pode, faz, não faz. Não é assim? A gente tem uma impressão velada, claro que ela não é explícita, de que quando Deus oferece alguma coisa para a gente, tem lá umas linhas pequenininhas no contrato, está parecendo que é de graça, mas daqui a pouco vem não pode, isso não pode. Não é assim que muitos de nós pensamos? Não é assim que foi o testemunho de hoje que nós ouvimos? É assim, a gente fica achando que tem alguma coisa errada, porque não pode ser assim de graça, nada que é bom vem de graça, a gente tem todas aquelas frases prontas, né? No entanto, o apóstolo Paulo fala o seguinte, que o que nós recebemos por isso, o reino de Deus, não tem a ver com lista de coisas, tem a ver com justiça, tem a ver com paz e tem a ver com alegria. Mas, espera aí, como assim? Mas e as letras pequenininhas? E o que eu tenho que fazer? O que eu sou obrigado a fazer? Não. Você é obrigado, entre aspas, a exercer a justiça, porque você conheceu o Deus justo, mas viver em paz com as outras pessoas, consigo mesmo, viver em alegria. Mas não é possível, Paulo, será que é isso mesmo? E aí, para isso, você conhece a graça, e aí a única coisa que Deus espera de nós é que ao receber essa graça, nós continuemos a crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Por isso que a missão da Capela é levar as pessoas a crescer no relacionamento com Jesus Cristo. Crescer no relacionamento com Jesus Cristo é o apelido de uma palavra um pouco mais sofisticada, usada muito nas igrejas um pouco mais tradicionais, chamada santificação. A gente fala santificação, parece uma coisa assim complicada, parece que envolve um monte de rituais. Santificação é você caminhar na direção de Jesus Cristo. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Jesus veio para nos lembrar como é que era isso, para que a gente possa ir conhecendo. É isso que Jesus pede de nós. E Ele pede que nós compartilhemos essa graça. Então, eu estava falando da passagem de Romanos, Paulo fala assim, pois o reino de Deus não é comida, nem bebida. O reino de Deus não é essas bobagens que às vezes a gente fica discutindo. Pode isso, não pode aquilo, calça comprida, saia, depila, não depila, pode tomar isso, ou pode não. Paulo está falando, gente, o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é nenhuma dessas coisas secundárias. Isso são questões secundárias. Então, às vezes, uma igreja fica brigando com a outra por causa de uma revelação diferente da outra. Será que nós somos predestinados? Será que não somos predestinados? A gente fica umas bobagens que, na verdade, não são a essência do que Jesus veio ensinar para a gente. E são questões secundárias. Jesus veio falar, gente, o reino de Deus não é isso. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim vive, aquele que assim serve a Cristo, aquele que exerce isso na sua própria vida, é agradável a Deus, quer dizer, você consegue agradar a Deus sendo assim e aprovado pelos homens.
E aí Paulo termina falando assim, por isso, esforcem-se em promover tudo que conduz a isso, a paz, a alegria, a justiça. Isso é crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Isso não são letrinhas pequenas, no contrário. Deus nos recebe do jeito que nós somos. Exatamente do jeito que você foi recebido. E aqueles que ainda não foram recebidos como filhos, do jeito que você está, Deus está pronto para te receber. Isso é a graça de Deus. Mas Deus não quer que você continue do jeito que você está. Ele quer que você amadureça, que você floresça, que você cresça em justiça, em alegria e em paz. Mas a falta de graça, porque a gente não exerce isso, porque a gente não compartilha, a falta de graça gera, às vezes dentro das nossas próprias casas, rachaduras terríveis. A falta de graça separa mãe de filha, pai de filho, irmão de irmã, tio de sobrinho, cientista de cientistas, futebolistas de futebolistas, tribos, raças. A falta de graça racha esses relacionamentos. A falta dessa graça, da gente compartilhar essa graça. E na medida que essas rachaduras vão se alargando, elas vão trazendo para nós solidão, sofrimento. Se você não faz nada por isso, se você deixa, se você não usa a graça com aquela pessoa que te magoou, e seja lá o que for, essas rachaduras vão aumentando, só vão aumentando. E você vai sofrendo as consequências disso. Então pode ser que nós tenhamos pessoas aqui hoje à noite que estão vivendo esses momentos de rachadura, de separação, de solidão, pessoas que te magoaram, que te fizeram sofrer, que você não suporta, que você não consegue ver, você não consegue dar um telefonema, você não consegue conversar, você não consegue olhar na cara. Se você vê no shopping, você passa por outro corredor. Talvez a gente esteja vivendo assim hoje. E isso traz para você e para mim, quando a gente está vivendo esse tipo de coisa, uma exaustão, um cansaço. Quantas pessoas eu conheço, na minha própria família, que sofrem, mas sofrem todos os dias por causa de uma rachadura, por causa de um rompimento. Que às vezes aconteceu há 2 anos atrás, às vezes há 5 anos atrás, às vezes há 10 anos atrás. As pessoas carregam isso como que acorrentadas aos pés todos os dias. Todos os dias. Parece que a vida é feita disso, desse sofrimento, dessa rachadura. Para essas pessoas, Jesus fala o seguinte, em Mateus 11, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, exaustos, venham até mim, os amargurados, que eu os aliviarei. Jesus fala para mim e para você que Ele quer nos aliviar dessa angústia, desse sofrimento, dessa solidão que a falta de graça gera em nós. Bom, receber a graça, como eu disse, é fácil, compartilhar é um pouco mais difícil. Nós temos pessoas aqui, entre nós, muito legais, né? Pessoas muito bacanas. Tem o Júnior Mantovani. Compartilhar a graça com o Júnior é fácil. O Júnior é um cara do bem, um cara sempre para cima, positivo, sempre disposto a ajudar, tal. Então, você ser gracioso com o Júnior é fácil, é bem tranquilo. Comigo já não é mais tão tranquilo assim, eu já não sou tão legal quanto ele, já não, sabe, já sou meio enjoadinho, já às vezes gosto de ficar sozinho, eu tenho lá minhas coisinhas, então compartilhar a graça comigo, ser gracioso comigo, às vezes é um pouco mais difícil. Às vezes é mais fácil manter uma distância, criticar um pouco, sei lá. Mas, enfim, mas tem gente pior que eu, não sei se vocês sabiam, tem gente pior do que eu. Então, se você pensar na sua sogra, naquele companheiro seu, vamos rir um pouco para o negócio não ficar muito pesado. Naquele seu companheiro de trabalho, naquela pessoa que te traiu, naquele que te fez sofrer, na hora que você começa a lembrar dessas pessoas, fica muito difícil compartilhar a graça recebida com essas pessoas. A Bíblia fala isso, é muito mais fácil você compartilhar com as pessoas que você gosta, né? É tranquilo. Mas Jesus chega a falar, a gente precisa amar os nossos inimigos. Nossa, que coisa que soa difícil para a gente, assim. Até
Soa fácil para você memorizar e falar para os outros, mas você colocar em prática é um negócio que soa difícil nas nossas cabeças. Então, aquelas pessoas que sentem que foram, e aí daqui a pouco vocês vão entender isso que eu vou falar, aquelas pessoas que sentem que foram vítimas de outras pessoas. Vítimas de traição, de mentiras, de fofocas, às vezes de violência, às vezes de abusos. Com essas pessoas fica muito, muito, muito difícil compartilhar a graça. Para isso, Jesus nos apresenta uma nova palavrinha diferente de graça, que tem tudo a ver com nos aliviar desse peso, desse excesso de peso. Obviamente que a palavrinha que nós vamos estudar hoje, está até no boletim, não precisaria ser surpresa para ninguém, é perdão. Perdão. Aprender a perdoar as pessoas. Parece uma coisa difícil, porque a primeira coisa que vem na sua cabeça é a injustiça. Você fala, mas não é justo, porque aquela pessoa fez isso, fez aquilo. Você não sabe o que ela fez, você não sabe o que ela me falou. Você não sabe o que eu ouvi. Eu não imaginei, essa pessoa falou olhando na minha cara, você não sabe o que ela me falou, você não sabe o que ela falou de mim para fulano. Então, por uma questão de justiça nossa, a gente não perdoa. Então, primeira frasezinha, se você quiser anotar, para colocar amanhã no seu Facebook, perdão não é justiça. Perdão é a injustiça que a graça pratica. Dá para entender? Perdão não é questão de justiça. Perdão, às vezes, é uma injustiça que a graça coloca em prática. Essa graça que nós recebemos e que aprendemos a aceitar de Deus o perdão dos nossos pecados, essa graça em nós é capaz de praticar essa injustiça chamada perdão. Por isso, perdoar nem sempre vai ser justo, não é uma questão de justiça. Eu já falei algumas vezes aqui na igreja, a justiça foi embora no pecado original. Esse mundo que nós vivemos, a noção de justiça, ela é nebulosa, é embaçada, não é clara. Esse mundo é injusto mesmo. Mas nós ainda queremos fazer a nossa justiça. Por isso essa palavrinha, perdoar, é tão importante. Ela é tão importante que ela contém em si mesmo a graça. Perdoar, pensa na palavra perdoar. E a mesma coisa em inglês, forgive, para dar, para doar. Ou em francês, pardon. Uau, bonito. Vem da palavra donum, do francês, que significa doação. Olha que interessante, está contido na própria palavra. Perdoar é dar, é para doar, é graça. Não é justiça, é graça. Perdoar é graça. E na Bíblia, se você for estudar um pouquinho dos escritos originais da Bíblia, o Novo Testamento foi escrito em grego. No grego, sempre que aparece a palavra perdoar, ela tem alguns significados um pouquinho diferentes do que o que a gente está acostumado. O significado da palavra perdoar, biblicamente, é soltar, jogar para longe, libertar-se. É assim que a Bíblia trata com o perdão. É aliviar-nos do peso, do excesso de peso. É assim que nós aprendemos com a Bíblia. Então você percebe que o perdão tem mais a ver, muitas vezes o perdão tem mais a ver com você do que com a outra pessoa que foi injusta com você, que cometeu um pecado contra você. Porque aqui nós estamos falando de alívio, de libertação, de jogar para longe. Perdoar é você. Um dos objetivos, um dos alvos do perdão é você mesmo. Quando você perdoa, você se liberta dessas correntes, desse passado. Algumas pessoas que sofreram ou estão sofrendo com coisas feitas por outras pessoas, injustiças cometidas, pecados cometidos, abusos, violências, traições cometidas, algumas pessoas que sofrem com isso, que sofreram isso, por não perdoar,
elas acabam carregando aquilo consigo. Às vezes, foi o que eu disse agora há pouco, às vezes todos os dias isso acaba refletindo em alguma coisa sua, alguma atitude sua. Por isso, tem muita gente que passa do ponto em algumas coisas. O cara começa a fazer tatuagem, eu não tenho absolutamente nada contra a tatuagem, mas o cara quer tatuar tudo, o rosto, a cabeça, e colocar piercing, aquelas coisas que doem no próprio corpo. Aquilo ali, eu posso garantir para vocês que 98% dos casos são pessoas que sofreram e estão usando no próprio corpo como penitência por aquele sofrimento, ou como resposta. Porque aí você sofre a dor física daquilo, e vocês já devem ter visto em canais de televisão coisas ridículas, gente se pendurando com ganchos, assim, você fala, meu, isso é inexplicável, por que uma pessoa faz isso? De alguma forma, ela está querendo punir o agressor. Aí a gente pode um dia chamar um psicólogo para explicar isso melhor, mas é isso. É isso. Ou punir o próprio corpo, porque a pessoa não conseguiu resolver essa rachadura que aconteceu lá atrás. Então ela carrega diariamente correntes. Algumas pessoas eram até boazinhas. Pessoas boazinhas se casaram, tudo certinho, tudo bonitinho, casou na igreja, fez tudo certinho, aí foi traído. E aí não suportou aquela traição e enlouqueceu. Aí chutou o balde, como a gente costuma dizer na linguagem popular, foi para a vida. A pessoa não suportou aquela rachadura, não conseguiu perdoar aquilo que aconteceu. Pessoas mudam completamente de vida, para pior, para muito pior, por causa disso. Eu não sei se todos conhecem a história do Nelson Mandela. Todo mundo sabe quem é Nelson Mandela, obviamente, você conhece algumas coisas do Nelson Mandela, mas ele cresceu numa tribo, e o tio dele era o chefe da tribo, e longe das cidades, tudo. Aí ele cresceu, eu estava até lendo a história dele, muito interessante, com 16 anos ele passou por um ritual daqueles de amadurecimento, uma coisa maluca, é uma circuncisão. Com 16 anos ele foi circuncidado sem anestesia, para virar homem. Então é um menino que cresceu numa tribo, experimentando coisas que a gente nem conhece direito. Quando ele foi para a cidade estudar numa igreja cristã, ele conheceu um pouco da política e se revoltou e começou a querer criar movimentos, tudo para se rebelar contra o apartheid, etc. Cheio de razão no que ele queria fazer, mas ele virou um rebelde na juventude. Até que ele começou a ser perseguido e foi preso. Daí para frente, a maioria conhece a história, ele ficou 27 anos preso, numa cela de praticamente 2 por 2, uma janelinha de 30 centímetros, 27 anos preso. Como que um cara sai de um lugar desse? Fala para mim. Primeiro, olha as reflexões dele, esses 27 anos. Não é justo o que estão fazendo comigo, porque a minha causa é nobre, eu estou lutando por esse apartheid, essas pessoas que estão fazendo os negros sofrerem, essa separação. É justa a minha luta. Agora esses caras vêm e fazem isso comigo. Qual que é a primeira opção desse sujeito, a hora que ele estava lá preso, sem saber se ia ser liberto ou não? Odiar essas pessoas. Concorda? Acho que talvez todos nós aqui desejaríamos isso, pelo menos por um período. Eu tenho certeza que eu desejaria isso, odiar as pessoas por um período ali, não sei de quanto tempo. Até ser tocado por alguma outra coisa, mas você ia ficar com muita raiva. Preso, injusto, 27 anos sem poder ver a família direito, uma loucura. Mas, depois, aí alguns governantes começaram a interceder e tal. Depois de 27 anos ele foi liberto. Era prisão perpétua, não sabia se ia ser liberto. Era trabalho forçado, carregar pedra, etc. Mas ele foi liberto. Aí então ele tinha essas duas opções. Odiar todo mundo que fez isso contra ele e continuar o movimento rebelde do jeito que ele estava fazendo até ser preso. Agora talvez eu tenha respaldo, eu consigo mais. Ou perdoar as pessoas que fizeram isso com ele. E continuar o movimento de uma outra forma.
que ele descobriu ali na cadeia. Com graça. Com perdão. Oferecendo perdão às pessoas que fizeram aquilo com ele. Talvez por influência das escolas cristãs que ele estudou no passado, talvez por conhecer sobre Jesus Cristo, eu não sei, mas ele fez essa opção. E ele escreveu uma coisa, que eu até fiz questão da gente colocar aí. Mandela fala o seguinte: ninguém nasce odiando outra pessoa por causa da cor da pele, da sua origem ou da sua religião. Para odiar uma pessoa é preciso aprender. Você não nasce odiando, você aprende a odiar por causa das circunstâncias. E, se podem aprender a odiar, as pessoas também podem aprender a amar. E aí, esse homem saiu da cadeia, foi eleito presidente da África do Sul, foi prêmio Nobel, em 1993, Nobel da Paz, e foi o governante mais condecorado, premiado de todos os tempos. Ganhou 250 prêmios, condecorações no decorrer da sua vida, como presidente. Ele tinha essa escolha para fazer: perdoar ou exercer a graça com as pessoas. Por exercer a graça, ele foi muito abençoado por Deus. Bom, então o que nós aprendemos dessa historinha verdadeira do Nelson Mandela? Nós aprendemos uma coisa que de vez em quando, volta e meia, nós estamos falando aqui na Capela da Graça. Que perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Perdão não é um sentimento. Nelson Mandela não começou a ficar arrepiado. Nossa, essas pessoas que fizeram isso comigo, talvez elas sejam boazinhas, eu estou sentindo um amor por elas. Não, ele fez uma escolha. O ódio ou o perdão. Ele fez uma escolha. Ele falou: eu vou escolher, eu tenho essa possibilidade de escolher, eu vou escolher o perdão, vou escolher a graça. Então, isso serve para mim e para você. O perdão não é um sentimento. Porque a gente tem dificuldade de perdoar porque você fala assim: ainda não estou me sentindo preparado para perdoar. Apaga essa frase da sua cabeça, do seu Facebook, do seu diário. Apaga essa frase. Você não tem que sentir. Se for esperar você sentir, eu vou morrer velhinho aqui, esperando. Você não vai sentir, porque a tendência das coisas é crescer e não diminuir. Não, quando eu estiver me sentindo bem em relação àquela pessoa, eu vou perdoar. Não adianta, você nunca vai perdoar se for assim. Perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Bom, o que acontece com quem não perdoa? As pessoas ficam carregando isso para o resto da vida. Olha outra palavrinha, eu gosto de palavras, gente, vocês me desculpem, mas eu gosto de palavras, porque as palavras às vezes dizem mais do que a gente imagina, né? A pessoa que fica carregando esse peso, ela vira uma pessoa ressentida. O que é ressentir? Sentir de novo. Quando você não se liberta, você fica carregando essa corrente, toda hora você está sentindo de novo, você está ressentindo aquilo que foi feito contra você. Então esquece, não espera mais um minuto. Esquece os sentimentos. Perdão é uma decisão que você toma você vai ver logo, em boa parte, para o seu próprio benefício, não é só para o benefício da outra pessoa. Bom, sabe como Deus lida com isso, com a gente? Com a questão do perdão? Sabe como que Deus consegue nos perdoar? Eu vou me atrever aqui a descrever o processo de Deus com a gente, porque eu conheço da Bíblia, não estou inventando nada. Deus, Ele olha para mim e para você, e Ele faz uma coisa que a gente devia aprender, para a gente poder fazer. Deus olha para mim e para você, e Ele faz assim, Ele separa o Paulo do pecado do Paulo. Deus olha para mim e olha para você, Ele separa você do seu pecado. Você e o seu pecado não são a mesma coisa. Deus não te criou pecador. Ele não te criou malvado, traidor, mentiroso, enganador. Não te criou assim. Alguma coisa aconteceu e você começou a agir dessa forma. Então Deus separa essas duas coisas. Você do seu pecado, da sua injustiça. Depois, olhando para você e para o seu pecado,
Deus faz uma opção. Ele descarta a possibilidade que ele tem, o direito que ele tem de se vingar. Deus poderia se vingar de nós, porque ele falou assim, o salário do pecado é a morte. Então Deus poderia sair matando todo mundo que peca. Esse foi o combinado. Então Deus tem na mão a opção de se vingar de mim e de você. Mas ele olha para mim, ele me separa do pecado e ele decide. Ele escolhe não usar o direito de se vingar de nós. Pelo contrário, ele paga essa dívida com o próprio corpo, encarnado em Jesus Cristo, naquela cruz que nós conhecemos. Ele falou assim, não vou me vingar dele, não vou fazer ele sofrer, não vou colocar ele numa cruz. Eu vou morrer pelo que ele fez, pelo pecado que ele fez. Esse é o Paulo, esse é o pecado. Eu vou morrer pelo pecado que ele cometeu. Terceira coisa que Deus faz, ele examina os seus sentimentos para conosco, para encontrar uma forma de nos justificar, para olhar para nós como filhos. Porque é difícil, né? Nós traímos, desobedecemos, pecamos. Deus decide não se vingar de nós, mas de alguma forma ele quer mais do que isso. Ele não quer só perdoar, tudo bem, eu te perdoo, mas você para lá e eu para cá. Não. Deus procura uma forma de se relacionar, de justificar aquilo que a gente fez, e a forma foi a morte de Jesus Cristo, justificar o nosso pecado para poder nos abraçar de novo como filhos. É isso que Deus faz comigo e com você. Mas aí você fala assim, mas eu não sou Deus, eu não tenho essa capacidade. Deus está lá no céu, é poderoso, faz milagres e tal. Ele não sabe o que é, ele não sabe o que ela fez comigo. Se Deus estivesse na minha pele, acho que provavelmente ele ia fazer o que eu estou fazendo. Aí o que Deus fez? Ele falou assim, tá bom, então eu vou me sentir na sua pele. Mandou Jesus. A Bíblia diz que Jesus sentiu tudo de bom e de ruim que nós sentimos. Jesus foi injustiçado, como nós fomos injustiçados. Jesus teve dores. Jesus foi traído. Mentiram para ele. Enganaram ele. Ele sofreu fome. Sofreu dor, foi pregado, foi torturado. Jesus conhece o meu e o seu sofrimento. Jesus é o Deus encarnado que veio, habitou entre nós, conheceu nossas dores, para ninguém mais poder falar isso. Mas Deus é Deus. Não, Deus em Jesus conheceu as nossas dores. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, porque Jesus foi tentado em todas as coisas que nós somos tentados, com a diferença de que ele não pecou. Então Jesus veio mostrar para mim e para você que é possível, sim, sofrendo tudo que você sofre, perdoar. Voltar a buscar a imagem e semelhança do seu Deus Criador. Jesus veio mostrar para mim e para você que isso é possível. E a forma como Jesus lidava com essas coisas no dia a dia, cada vez que eu leio qualquer uma das passagens, eu falo, puxa vida, eu preciso aprender com isso, eu preciso aprender com isso, eu preciso aprender com isso. Por exemplo, Jesus foi crucificado, o último fôlego do nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele falou? Quando ele estava para morrer, o que ele falou? Quem lembra? Perdoa-lhes, Deus, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. O último fôlego, a última respiração, Jesus falou, perdoa, Deus, perdoa, eles estão perdidos, eles não sabem o que eles estão fazendo. Eu falo, meu Deus, eu demoro tanto para falar que eu perdoo, ou para pedir perdão, eu demoro tanto, e Jesus, o último fôlego dele foi ainda perdoando as outras pessoas. Aí Jesus ressuscitou, apareceu para alguns discípulos, numa salinha que eles estavam reunidos. Depois, num outro episódio, Jesus apareceu na praia, eles estavam pescando, Pedro estava lá, mais alguns discípulos. Aí eles vieram para a margem, Jesus mais uma vez fez um milagre, eles pegaram um monte de peixe, vieram para a margem, Jesus foi cozinhar o peixe, olha que coisa bacana, Jesus ressurreto. Aí, Jesus tem um diálogo com Pedro. Pedro foi aquele que tinha traído Jesus, certo?
Lembra na Santa Ceia? Antes do galo cantar, você vai me trair 3 vezes. Que Jesus? Para com isso, eu vou trair? Sou Pedro, sou Pedrão, cara. Eu não vou te trair. Ô louco, eu vou com o senhor até a morte. Lê lá depois na sua Bíblia. Leiam as suas Bíblias, gente. Não tem novela melhor do que Bíblia. Não tem uma novela para você comparar com as coisas emocionantes da Bíblia. Emocionantes mesmo. Então Pedro todo cheio de se acha, não, vou com o senhor até a morte. Leiam nas suas Bíblias depois. E Jesus ficou quietinho, já tinha falado, né? Você vai me trair 3 vezes, e aí você sabe a história. Aí Jesus foi preso, aí aparece uma garotinha de 13 anos. Ei, tio, você não estava lá com ele, você não é amigo dele? Não, dele quem? Aquele barbudo ali, eu nem conheço. Como é que é o nome dele? Não, nem conheço. E aí mais 2 vezes Pedro faz. Aí Jesus então encontra Pedro num local onde ele podia ter um bate-papo com Pedro. Sabe como que Jesus lidou com essa situação com Pedro? Porque ele traiu, ele já era discípulo, era o final da missão de Jesus. Jesus falou, agora eu vou embora, vou deixar o cara assim, né? Jesus chegou para Pedro e falou assim, Pedro, você me ama? Pedro falou assim, que pergunta, Jesus. Claro que eu te amo, o senhor sabe todas as coisas, claro que eu te amo. Então cuida das minhas ovelhinhas, Pedro. Vai lá, toma conta daqueles que estão se convertendo. Aí Jesus virou o peixe lá, virou para Pedro e falou, Pedro, você me ama? Pedro falou assim, opa, ô Jesus, espera aí. Você não escutou bem? Pedro, você me ama? Pedro, filho de João, ainda chama, ainda dá o nome do pai dele. Pedro, filho de João, você me ama? Como se ele não tivesse perguntado a primeira vez. Pedro falou, claro, Jesus, você sabe todas as coisas, você sabe que eu te amo. Pô, para que ficar perguntando 2 vezes? Então apacenta minhas ovelhas, cuida lá dos meus discípulos, das pessoas que estão se convertendo. Deu mais uma viradinha no peixe. Pedro, fala Jesus. Pedro, filho de João, você me ama? Aí nessa hora Pedro perdeu um pouco da paciência. Ele falou, Jesus, espera aí. O senhor sabe todas as coisas. Por que você me precisa perguntar 3 vezes se eu te amo? Aí eu acho que caiu, né? Uma ficha na cabeça do Pedro. E foi assim que Jesus lidou com Pedro. Ele não falou a palavra traição, não falou nada. Sabe o que ele falou para Pedro? Pela traição. Pedro, eu te perdoo, eu te encho de graça e eu quero que você lidere esse movimento. Esse é o Jesus que nós servimos, esse que é o nosso modelo. É de pensar melhor, né? Mas o perdão, ele é uma via de 2 mãos. Vamos para a parte prática. Então, o que a gente faz com isso? Perdão é uma via de 2 mãos. Uma parte é você pedir perdão. A outra parte é você perdoar. Quando você faz um mal para alguém, e nós todos estamos passíveis de fazer o mal para alguém, às vezes sem querer, às vezes uma palavra mal colocada. Quando a gente faz um mal para alguém, e você sabe que fez, quando você é cristão, às vezes você adquire o hábito de se ajoelhar e falar assim, Deus, perdoa porque eu ofendi o Carlos. Não devia ter falado aquilo. Deus, me perdoa, tá? Aí Deus fala, não, claro que eu te perdoo. Aí, você já se sente tranquilo. Você só recebeu, você não compartilhou. É a mesma coisa da graça, são palavras de usos semelhantes. Você recebeu o perdão, mas dá o passo para ir lá falar com o Carlos, Carlos, me perdoa? Isso é difícil. Aí todo mundo enrosca. Aí até a religião cria subterfúgios, sabia? Reza 10 Pai Nosso, ou então sobe aquela escadaria de joelhos, ou então jejua, não sei quanto tempo, subterfúgio para você não ter que encarar a outra pessoa. Fuga, para você não ter que olhar olho no olho e falar, Carlos, você me perdoa por aquilo que eu te falei? Mas aí a nossa justificativa é assim, não, já me resolvi com Deus.
Vamos ver o que Jesus fala disso? Se você trouxe sua Bíblia, Mateus 5. Jesus falando sobre esse assunto. 5:23. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta, na hora do dízimo, tá? É que naquela época as pessoas vinham à frente trazer as suas ofertas. Se você estiver apresentando a sua oferta na igreja e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, Jesus vai até mais fundo. Seu irmão tem alguma pendência com você, alguma coisa contra você, alguma coisa que ele entendeu mal, ficou com raiva de você, alguém que está magoado, alguém que talvez você tenha prejudicado, Jesus fala assim, deixa a sua oferta, para tudo, deixa a sua oferta no altar, quer dizer, coloca a oferta do lado, não coloca dentro da sacolinha, coloca do lado, vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Eu podia ir por outro caminho agora, falar, tá vendo como Jesus fala para a gente dar oferta? Mas não vou. Vamos voltar. Só para quebrar o gelo um pouquinho. Vamos por outro caminho, isso é outra igreja que faz. Olha a importância que Jesus dá para a gente se reconciliar com as outras pessoas. É o Jesus falando. Para tudo. Para. Você lembrou de alguma coisa? Para. Saindo daqui, pega o telefone, liga. Amanhã cedo, manda um e-mail e fala, preciso conversar com você. É isso que Jesus está falando. E se você ainda quer um pouquinho mais de suporte para isso, talvez vocês conheçam uma coisa que Jesus falou também. Um dia que ele estava falando com os discípulos dele, uns versículos que talvez vocês conheçam até de cor. Jesus estava ensinando eles a se comunicar com Deus. Ele falou assim, quando vocês forem falar com Deus, fala assim, Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, seu nome é santo. Venha o teu reino, Deus, venha reinar sobre nós, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, a gente precisa comer hoje. E daí? Parou aí, né? Acabou? Perdoa as nossas dívidas. Opa, isso é coisa boa também, né? Perdoa, Senhor Deus, as nossas dívidas. Eu ofendi o Carlos, me perdoa. Assim como... Vamos pular essa parte? Assim como nós perdoamos as pessoas que estão devendo para nós, e assim como nós estendemos esse perdão de volta para as outras pessoas, é isso que Jesus está falando? Ou é só na minha Bíblia que fala assim? A sua Bíblia também está assim. Jesus faz um tipo de associação com o perdão e com a graça que nós recebemos de Deus, para que nós estendamos isso para outra pessoa. Não é um tipo de associação, não. É uma associação direta. Tanto que tem um outro versículo que Jesus ainda é mais direto. E esse eu quero ler com vocês, Marcos 11, 25, diz o seguinte, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no. Para quê? Para que também o Pai Celestial lhe perdoe os seus pecados. Precisa ser mais claro que isso? Não é para parar na Senhor Deus, me perdoa. Não. Estenda esse perdão que você recebeu para outra pessoa. Na Bíblia tem uma história que eu não vou contá-la inteira agora, de uma pessoa que estava com uma dívida enorme para com o rei, mas assim, se fosse no nosso dinheiro, seriam milhões ele devia para o rei. Ele não tinha mais nada, ele não tinha como pagar esse dinheiro, porque ele devia milhões, imposto acumulado e um monte de coisa. E esse cara devia ser morto, e aí esse cara foi pedir para o rei, perdão, por favor, rei, eu não tenho como pagar, o que eu tenho é minha casinha e uma vaquinha, não sei, eu não tenho condição de pagar o senhor. Não tenho condição. E aí, diz que o rei olhou para ele e perdoou a dívida dele. Ele agradeceu, virou as costas, na entrada do palácio tinha lá um mendigo que estava devendo para ele. Você não vai me pagar? Ele espancou o cara ali que não estava pagando a dívida com ele. Espera aí, você recebeu o perdão, mas você não quer estender isso? Essa história na Bíblia é tida como um absurdo. Não é absurdo? A gente ouve isso e fala, não, como que o cara foi perdoar de milhões, foi cobrar
R$ 55 do coitado ali na frente e ainda bateu nele, espancou porque ele não quis pagar. Como que alguém pode ser assim, a gente fala, né? A gente precisa falar isso para o espelho. Paulo, como é que você pode ser assim? Toda a graça que você recebeu, todo o perdão que você recebeu, como é que você vai deixar essa rachadura ainda mais um tempinho? Você não recebeu? Estende isso para outra pessoa. Então, como você está na Capela da Graça, eu quero encerrar dando umas coisas bem práticas mesmo, de como você toma essa atitude. Como fazer com a questão que você talvez tenha se lembrado durante esses minutos que eu estou falando aqui. Provavelmente, muito provavelmente, nesse tempo que eu estou falando aqui, alguém veio na sua cabeça. Não vou pedir para ninguém levantar a mão, vocês fiquem bem tranquilos. Mas provavelmente alguém veio na cabeça de muitos de vocês. Aquela pessoa que não desce. Aquela pessoa que você não conversa há 2, 3, 5, 10 anos. Talvez aquela pessoa da sua própria casa. Aquela bola de ferro enorme que está acorrentada no seu pé. Que faz você agir de forma estranha algumas vezes, pavio curto, briguento. Quem que é essa pessoa? Porque o perdão, gente, o perdão é a única coisa que pode mudar um cenário, inverter as coisas. Eu escrevi uma coisa aqui para eu não esquecer, mas o perdão, olha que interessante, perdão inverte a lógica do poder. O perdoando alguém que te oprime, ele te coloca um degrau acima. O perdão muda você e a outra pessoa. Ele tira você da condição de vítima. Você se acha uma vítima e talvez você seja uma vítima. Quando você perdoa, o perdão tira você da situação de vítima. Perdoando sinceramente, você está dizendo para o seu opressor, para aquela pessoa, que ele é uma vítima das circunstâncias da vida, que provavelmente precisa da sua ajuda. Dá para entender isso? O perdão inverte a lógica das coisas. A lógica é, a pessoa me ofendeu, eu fiquei com raiva, ela é errada, eu não vou fazer nada por isso, só que isso tem um custo para mim mesmo. Eu vou ficar carregando aquela corrente, eu vou ficar lembrando, eu vou ficar sofrendo, eu vou ficar ressentindo aquilo. Volta e meia, qualquer coisa me lembra daquele episódio e eu sofro de novo, e de novo, e de novo. Quanto tempo mais eu vou sofrer? O perdão tem a potência, o poder de inverter isso em você e às vezes até na outra pessoa. Esse é o perdão. Porque aí, quando você estende esse perdão, quando você perdoa, você sai da condição de vítima, você se acha uma vítima, mas você olha para outra pessoa quase que com pena. Ela fez isso porque ela foi violenta comigo, mas talvez no passado dela alguém foi violento com ela. Ela é um reflexo do que aconteceu no passado. Você deixa de ser vítima para ajudar aquela pessoa. Olha que loucura que uma palavrinha tão pequenininha pode causar na minha e na sua vida. Então, como que a gente lida com isso na prática? O que você pode fazer se você lembrou de alguém durante esses minutos que eu estou falando? Primeira coisa, talvez fosse bom anotar, ou não sei, depois vai estar no site se você quiser ver de novo, mas são passos que você deveria tomar se você se lembrou de alguém. Primeira coisa, você precisa admitir que alguma coisa aconteceu. Você vê que não são passos... Não é coisa de nuvem, entrega para Deus, ou não sei o quê, ou faz um jejum. Não, passos práticos. Você vai ter que conversar com Deus sobre isso, mas coisas práticas. Primeira coisa, você precisa admitir que alguma coisa aconteceu. Não adianta você fingir que não aconteceu. Não adianta você disfarçar, não adianta você não querer tocar no assunto. O assunto está lá. Se ele está te incomodando, volta e meia, ele está lá, não está resolvido. Não adianta você fugir. Se você nunca lembra, é uma coisa que já está resolvida. Mas se de alguma forma aquilo reflete no que você anda fazendo hoje, é porque não está resolvido, você precisa ir atrás. Então você precisa admitir, não, realmente, o pecado que fizeram, e isso claro que você não vai fazer em público, vai fazer
consigo mesmo, no seu quarto, e daqui a pouquinho com o próprio Deus. Escreve, ó, isso aqui fizeram comigo. Me bateram além da conta quando eu tinha tantos anos de idade. Eu não quero ficar citando coisa, porque eu não estou querendo levar essa mensagem para o emocional, porque ela é muito emocional. Mas lembra do que foi feito com você. Lembra do que foi feito com você? Escreve, ó, isso aqui, é esse pecado que foi feito comigo. É traição, é abuso, é mentira, é engano, é passaram para trás, me roubaram, me fizeram sofrer. Admita que algo aconteceu e coloca isso. Se foi negligência de alguém, se foi humilhação que você sofreu, se foi abandono, escreve, admita. Isso aconteceu comigo. Segunda coisa, olha que são passos importantes. Segunda coisa, lista as consequências que esse pecado que fizeram contra você tiveram na sua vida. Sabe por que isso é importante? Porque às vezes o pecado em si nem é tão grande, às vezes é, mas às vezes não é. Às vezes foi uma fofoca. O pecado mesmo foi uma fofoquinha. Alguém falou uma coisa, uma mentirinha. Alguém inventou alguma coisa sobre você, ou sobre seu relacionamento, ou sobre alguém, só que a consequência foi pior do que o pecado. Acabou com o fim do seu relacionamento, do seu casamento, da sua sociedade, das suas finanças. A consequência, às vezes, foi pior do que o pecado. Então, lista. Não, ó, esse foi o pecado, essa foi a consequência do que aconteceu. Consequência desse pecado. Terceira coisa. Não, antes disso, uma coisa importante. Por que a gente precisa anotar as consequências e cuidar disso? Porque esconder um problema autoriza o pecado cometido contra mim a me definir como pessoa. Esconder o problema para baixo do tapete dá autorização para aquele pecado cometido a me definir como pessoa. Eu sou o resultado daquele pecado que fizeram comigo. Então hoje eu sou um revoltado, hoje eu sou um violento, hoje eu sou um traidor, hoje eu sou um mentiroso, hoje eu sou um falso por causa do pecado que foi feito. Entendeu? Então, à medida que você esconde o pecado, aquele pecado continua te definindo como pessoa, você continua sendo tudo isso, porque você não resolveu aquela questão. Então não adianta, por isso que a gente precisa lidar com a situação. Terceira coisa, falar com Deus sobre o que aconteceu. Óbvio, a gente precisa falar com Deus sobre o que aconteceu. Certo de que foi esse o pecado e essa é a consequência, você chega diante de Deus, fala, Deus, foi isso que foi feito contra mim. E pelo que a gente conhece de Deus, pela Bíblia, às vezes Deus se emociona com o nosso sofrimento, Ele se envolve, fala, como que alguém pôde fazer isso com uma pessoa, com uma criança, apresenta a sua causa diante de Deus. É a terceira coisa, antes de qualquer outra coisa. Não vai procurar a pessoa assim que você acabou a sua lista, porque você vai querer pular no pescoço dela. Terceira coisa, não é procurar a pessoa, é procurar a Deus. Coloque as coisas diante de Deus. Peça perdão pelo que você fez. Agora, perdoe aquela pessoa, independente dela. Perdoe aquela pessoa no campo espiritual, no campo emocional. Perdoe aquela pessoa diante de Deus. Quinta coisa, perdoar quem te ofendeu para o benefício, quarta coisa, desculpa, obrigado. Perdoar quem te ofendeu para o seu próprio benefício. Quando você perdoa aquela pessoa, o maior beneficiado, pelo menos o beneficiado imediato, é você mesmo. Você, quando perdoa, como Nelson Mandela, como Jesus Cristo, como tantas outras pessoas, muitos de nós já perdoamos, quando você perdoa, você pega aquela tesourona gigante e corta a corrente que está te aprisionando. Você é o primeiro beneficiado. Talvez a outra pessoa seja beneficiada com isso também. Mas o primeiro beneficiado é você mesmo. Você vai se libertar daquela coisa que está te definindo como pessoa hoje. Você vai ficar liberto daquilo quando você perdoa. Então, perdoar
exatamente igual à graça, tem um movimento da cruz, vertical, depois horizontal. A graça e o perdão, recebidos de Deus, Deus para com a gente, e depois estendido para as outras pessoas. O perdão é a mesma coisa. Não adianta você só confessar para Deus, ou só perdoar aquela pessoa diante de Deus. Você precisa dar o próximo passo para o seu próprio benefício. O quinto, sim, perdoar a quem te ofendeu para o benefício dele. Aqui a parte meio nebulosa, mas você não pode ter certeza que aquele seu ato vai mudar a vida daquela outra pessoa. Mas com o seu ato, você dá a oportunidade daquela pessoa mudar. Você está dando a oportunidade. Quem vai mudar é ela, se ela aceitar o perdão, se ela quiser mudar de vida, se isso fizer bem. E às vezes, gente, eu poderia contar, mas eu não posso me alongar muito mais. Tem muitas histórias de pessoas que estenderam o perdão e mudaram a vida da outra pessoa também. Quando a pessoa recebeu aquele telefonema, quando ela recebeu a sua palavra, o seu pedido de perdão, ou quando você declarou assim, ó, eu te perdoo pelo que você fez, pai, mãe, tio, vizinho, companheiro de trabalho, eu te perdoo. Algumas pessoas são tocadas por essa atitude, por essa graça, e isso acaba transformando ela. Você não tem o controle sobre isso. Você está dando a oportunidade. E a última coisa, muito prático isso aqui, aprender a diferença entre perdoar e confiar de novo. Perdão, o que eu falei? Perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Então, aprender a diferença entre perdoar e voltar a confiar. Claro, eu não estou falando, gente, se você está na Capela da Graça, provavelmente você esteja por isso. A gente aqui fala as coisas do jeito que elas são. Não adianta eu falar que você foi abusado, você sofreu um monte de coisa, a pessoa te traiu, te roubou e tal. De uma hora para outra, você é o melhor amigo dela, vai sair de mão dada. Né? Pode acontecer, mas não é regra. Às vezes, uma pessoa que foi traída, ela demora para recobrar a confiança da outra. Assim, voltar a confiar na pessoa que traiu. Às vezes demora. O perdão não significa que isso vai ser restaurado imediatamente. Pode ser restaurado imediatamente, pode ser daqui a uma semana, pode ser daqui a 5 anos. Então, saber essa diferença, que perdoar é uma atitude, uma decisão que você tem que fazer para o seu próprio benefício. Para o seu relacionamento com Deus, para a sua própria vida. Você precisa fazer isso. Estender o perdão. Você está dando a oportunidade do outro também ser transformado. Mas isso não significa que a partir daquele instante vocês vão ser os melhores amigos. Não significa. Isso pode demorar. Mas o passo precisa ser dado, de você estender esse perdão, essa graça recebida na direção da outra pessoa. Vamos tentar? Vamos tentar? A gente precisa do auxílio de Deus. Humanamente, às vezes, é muito difícil, porque envolve muita dor, envolve muitas memórias, muitos sentimentos estão ligados ao que aconteceu. Mas, gente, se a gente não tomar uma atitude, se a gente não der o passo, nós vamos continuar carregando isso. Talvez por meses, talvez por anos na nossa vida. E as pessoas que estão ao nosso lado vão continuar sofrendo. Porque o pecado que foi cometido contra você está te definindo como pessoa. Você é pavio curto por causa daquilo, mal resolvido. Você é rude, você é violento, você é impossível de se confiar. Talvez por causa daquilo que foi feito com você. Você aprendeu com o modelo errado. Então você precisa resolver essa questão. Nós precisamos resolver essa questão. Então vamos pedir agora que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Que talvez com essa sabedoria que vem da palavra de Deus, a gente colocando isso em prática, algumas das nossas dores, dos nossos fardos, do nosso excesso de peso, sejam aliviados por Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus, talvez de todas essa é uma das mensagens mais difíceis de colocarmos em prática. Que é olhar para quem nos ofendeu, ou lembrar de quem nos ofendeu e perdoar.
Não tenho vontade de fazer isso, é o que vem na nossa mente. A gente não tem vontade, Deus. Mas eu espero, do fundo do meu coração, que com as coisas que nós aprendemos hoje da Tua Palavra, Deus, nós entendamos, primeiro, que é uma decisão que nós precisamos tomar. E depois que é algo que o Senhor espera de nós. E depois é algo que é para o nosso próprio benefício, para nos libertar, nos aliviar do peso que nós carregamos muitas vezes. Então, Deus, por favor, não deixe que ninguém saia daqui hoje sem uma decisão, Pai, de resolver essa questão. Talvez hoje ainda, talvez amanhã cedo, talvez durante essa semana. Mas nos ajude, Senhor Deus, a lembrar disso, até que possamos nos libertar dessas correntes que às vezes nos aprisionam no passado, Deus. E que nos tem feito ser pessoas que não gostaríamos de ser, fazer coisas que não gostaríamos de estar fazendo. Livra-nos do mal, Senhor Deus, livra-nos do mal. Perdoa as nossas falhas, e quando nós falhamos com alguém também, Senhor Deus, nos dá coragem de ir às pessoas e pedir o perdão. Nos dê a hombridade, Deus, de oferecer esse perdão que foi oferecido a nós de forma gratuita, oferecer da mesma forma ao outro, Senhor Deus. Estender essa graça, Pai. Mostrar-nos, Senhor Deus, mostrar um pouco de generosidade, chegando e oferecendo a si mesmo, de forma transparente. Olha, eu errei, eu pequei contra você, me perdoa. Nos dá essa coragem, Senhor Deus, e essa motivação, Pai. E nos sustenta, Deus, nesse momento. Nos ajude, Senhor Deus, nos fortalece para que essas correntes todas das nossas vidas sejam quebradas em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que sejamos livres, 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 livres. Para a glória do Teu nome. Amém. Uma excelente semana. Semana que vem estaremos aqui com uma nova série.